Olá, estou aqui de volta para falar um pouquinho sobre semântica, tá? O nosso estudo de hoje vai ser sobre semântica. Vamos falar dessa parte deliciosa da gramática que está relacionada ao sentido das palavras empregadas dentro de determinado contexto, tá? Então vamos entender melhor a definição de denotação e conotação. São duas vertentes que estão relacionadas ao campo semântico. Essas duas vertentes, elas carregam sentidos diferenciados dentro de determinados contextos, né? De forma contextualizada, cada uma ela vai ter um sentido diferente, certo? Se eu utilizo uma expressão de modo denotativo, eu vou estar indicando uma coisa. Se eu estou falando de modo conotativo, eu vou estar então indicando outra coisa diferente. Certo? Então vamos entender basicamente como é que é a característica de cada uma dessas vertentes relacionadas ao campo semântico. Então primeiro a gente vai entender a definição da denotação. Toda vez que você ouvir falar em denotação, então você tem que pensar no sentido real da palavra. Professora, que sentido real é esse? O sentido real é aquele comum, é aquele que a gente usa no dia a dia. É aquele sentido restrito da palavra. É aquele que quando você quer entender, buscar uma informação, um significado de alguma coisa que você não entende ou não compreende, que você vai lá no dicionário pesquisar qual é o conceito, qual é a definição daquela palavra. Então aquela informação lá, ela é passada para você de modo real, no sentido real, é o sentido compreensivo, é aquele sentido que vem te informar, certo? Então toda vez que você pensar na linguagem denotativa, então você tem que pensar na linguagem básica da palavra. A linguagem básica é aquela linguagem restrita, é aquela que é usada de modo autônomo, automático. Você diz assim, luz, você pensa basicamente em quê? Em luzes. Que luzes são essas? Na lâmpada, né? Ou é aquela luz lá da câmerazinha do dentista. Você pensa em uma estrutura dessa que vai iluminar, que vai clarear. Você fala estrela, você pensa naquele astro que está lá no céu. Então, assim, é aquela palavra que é utilizada de modo automatizado. É aquela que você fala e automaticamente, opa, é isso. Você não tem outra coisa que pensar a não ser aquela que é óbvia, tá? Então é por isso que eu retrato a denotação como sentido real, porque é aquele sentido que é o comum da palavra, certo? Então vamos ver bem aqui, vamos listar as características que já foram ditas aqui, vamos ver aqui no nosso quadro e começar a fazer um comparativo com a conotação. Aqui eu tenho a denotação, tá? Na denotação eu venho falar sobre o sentido real da palavra, que é aquele, né, que eu falei para vocês, que é o sentido comum do dicionário, tá? É a linguagem comum. É a linguagem comum, é aquela que eu falo o que é uma bolsa, eu te pergunto. Aí você pensa naquela estrutura, né, no formato de sacolinha, que tem a finalidade de guardar utensílios, objetos e tudo mais, certo? É o que eu tenho para pensar é naquilo só. Por quê? Porque eu pensei de um modo automático. Bolsa é bolsa, pente é pente, dente é dente, luz é luz, estrela é estrela, enfim. Cada coisa tem o seu sentido comum e próprio, certo? Seu sentido real, tá? Entendemos até aqui, então, sobre a denotação. Agora, onde é que eu encontro, professora, então a denotação? A denotação ela é muito comum em portadores textuais como artigo científico, como no dicionário, no texto jornalístico. O texto jornalístico basicamente é um texto informativo. O artigo científico ele também vem informar, ele vem explicitar, né, uma pesquisa que foi feita. E lá no dicionário também eu tenho informações sobre os significados de palavras, certo? Então, são os portadores textuais que eu posso estar encontrando a linguagem denotativa. Vamos falar então da linguagem conotativa. A linguagem conotativa é a linguagem que é usada de modo rico,
expressivo, ela extrapola o sentido comum. Se ela extrapola o sentido comum, então ela vai ser bem mais além do que a denotação. Ela vai ser bem mais, ela vai ser ampla. Aqui na denotação eu tenho sentido restrito, na conotação eu tenho sentido amplo, ou seja, dependendo do contexto eu posso ter mais de uma interpretação para aquela palavra empregada dentro de determinado contexto. Então vamos entender bem aqui. Palavra usada no sentido amplo, tá? Palavra usada de modo criativo, linguagem rica e expressiva. Então é muito comum a linguagem conotativa, que é a linguagem que é fora do comum, que é totalmente diferente da denotação. A denotação a gente usa de modo usual, né? De modo mais prático, porque ela é a comum do nosso dia a dia. Aquela não, ela precisa de uma busca, precisa de uma criatividade para ser empregada, certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui 2 exemplos e vou utilizar a mesma expressão, só que esses 2 exemplos vai ser um para ilustrar a denotação e o outro para ilustrar a conotação. E qual é que vai ser o ponto que a gente vai fazer a análise? A palavra que vai estar em comum nos 2 exemplos. Então, eu vou colocar bem aqui no meu exemplo de denotação. Pronto, aqui eu tenho 2 exemplos, cada um vai ilustrar uma vertente da semântica. Então vamos começar pela denotação. Na denotação eu coloco assim: o dente da menina caiu, certo? Então basicamente aqui eu tenho uma frase, tá? Que ela tá declarando, eu tô afirmando, né? O dente da menina caiu. Então a única coisa que eu tenho que pensar é na concretização desse fato, certo? Aí agora eu vou ler o segundo exemplo aqui. O dente de alho. Vamos analisar aqui a palavra dente. Dente se faz presente tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, certo? Então, basicamente, a gente vai fazer a análise dessa palavra, desse ponto que é em comum entre os 2 textos, a palavra dente, tá? Quando a gente vai lá no dicionário pesquisar sobre a palavra dente, você vai encontrar qualquer coisa que esteja relacionada à parte do corpo humano, certo? Então, no primeiro exemplo, quando eu falo assim, o dente da menina caiu, beleza, ela está relacionada à parte do corpo humano. É algo que é fato, é algo que é real, é algo que é natural do ser humano. Agora, quando eu digo o dente de alho, eu pergunto, alho tem dente? Não. Esse nome dente é um nome emprestado, né? Emprestado por conta de uma determinada semelhança que tem que faz a alusão, né, que lembra o alho em si, o agrupamento de alhozinho, né, que diz que é a cabeça, que também é utilizado de modo conotativo, a cabeça do alho, né, porque tem um formato de cabeça. Então, quando eu tenho um alhozinho só, se diz que é dente, por conta que é uma estrutura que se assemelha à característica, né, do dente. Aí é usado de modo rico, criativo, de sentido amplo. Daí a importância da gente entender a definição da denotação e da conotação. Porque quando a gente denota, a gente fala no sentido real.
E quando a gente conota, a gente fala no sentido figurado, tá? Não vamos esquecer, sentido amplo, figurado. Esse sentido figurado que aqui é o que vai determinar a expressão rica e criativa dentro dessa estrutura de linguagem. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e espero que vocês tirem uma boa nota no teste de vocês. Beijo, tchau!